Seja bem-vindo à nossa transmissão, seja bem-vindo ao nosso canal Jacintha Barbosa, psicopedagoga, hoje trabalhando com o tema dificuldades de aprendizagem. Sejam bem-vindos à nossa transmissão de hoje. Este é mais um evento realizado por Jacintha Barbosa. Hoje vocês vão estar assistindo o que são as dificuldades e transtornos de aprendizagem. Para darmos início, gostaria de apresentar vocês a nossa sala de aula. A nossa sala de aula tem um chat, onde você pode estar postando as suas perguntas. Para fazer uma pergunta, é necessário que você digite Jogo da Velha antes da pergunta. Para o nosso painel do palestrante, a pergunta aparece em destaque. E na medida que formos discutindo sobre o assunto, iremos respondê-las. Nós também, esta videoaula, esta explanação, ela terá em média uma duração de 1 hora, terá até às 11 horas, onde teremos uma outra palestra. Durante todo o dia de hoje, você terá diversas palestras. Tivemos uma palestra diária por dificuldades técnicas, tivemos problema no computador de uma das palestrantes e ela vai reprogramar uma nova data, mas já está incluído no seu pacote. Isso não vai haver nenhuma alteração no valor que você já foi pago. Você só vai receber o novo link da palestra sobre a atuação dentro da escola, como identificar os transtornos e dificuldades com a psicopedagoga Germana da Paraíba. Então, hoje você vai ter dificuldade de aprendizagem com Jacintha Barbosa, você vai ter dislexia com a doutora Mônica, da Universidade da Paraíba, você vai ter TDAH com Valéria de Oliveira, do Rio de Janeiro. Você também vai ter uma palestra sobre adaptações curriculares, como adaptar o livro didático, como você pode, na psicopedagogia, ou professor da sala de recursos, ou professor até da sala de aula, normal, como você pode estar adaptando um material, fazendo atividades separado para que esse aluno que tem dificuldades e transtornos possa estar aí acompanhando o ritmo escolar. Nós também teremos uma palestra com a Elaine Laranjeira da Bahia, falando sobre a inclusão e a escola, o papel da escola, uma reflexão sobre isso. Às 5 da tarde, você terá uma nova palestra comigo, onde a gente vai discutir as desortografias e as disgrafias e disartrias. Então, durante todo o dia, você vai ter várias palestras, várias opções de palestra. O que acontece quando você não consegue assistir uma palestra, ou a sua internet caiu, ou por algum motivo você teve interrupção, você teve que sair ou fazer alguma coisa? Todas as palestras ficam gravadas. Então, você pode assistir, é só acessar o link a partir de amanhã e você consegue ver todas as palestras de uma por uma, fica tudo gravado, você pode ver e rever quantas vezes você desejar, tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos todos aqueles que se inscreveram neste evento e que poderão ainda se inscrever, porque você que inscreveu depois da data que realizou-se, nós ficamos muito felizes com a sua presença, porque o objetivo deste evento é estarmos discutindo o que são as diferenças entre dificuldades e transtornos, os diversos tipos de transtorno e o papel da escola, da família, do professor, do psicopedagogo, todos esses aspectos numa reflexão. Então, nossa reflexão é sobre as dificuldades e transtornos de aprendizagem. Mais uma vez me apresentando, eu sou Jacintha Barbosa, psicopedagoga, neuropsicopedagoga especialista em educação inclusiva, também psicanalista em formação e especialista em docência superior. Fico muito feliz em estar com vocês mais uma vez para juntos discutirmos essa temática. Nós vamos iniciar falando sobre o que são as dificuldades. Os nossos alunos que estão em nossa sala de webinar têm acesso aos nossos slides. Abaixo dos slides, vocês vão encontrar a palavra download. Em todas as nossas palestras, vocês terão acesso a fazer o download de todos os arquivos que estão sendo trabalhados. Basta que você faça o download e permita que o seu computador baixe. Todos os slides, todas as palestras estarão disponíveis, tá? Então, a Adriana já colocou aqui uma primeira, não é uma pergunta, é só uma iniciação de que a palestra já começou. Parabéns, seja bem-vinda, Adriana.
e teremos aqui 1 hora de mais aprendizagem juntos, né? Então, a gente fala muito a palavra transtorno dentro das escolas. Esse menino tem um transtorno. Ou não só na escola. A palavra transtorno, ela virou algo do cotidiano das pessoas. Por exemplo, às vezes você está no cabeleireiro conversando e aí alguém diz assim, aquele menino é hiperativo, eu tenho certeza que ele é hiperativo. Ou então você está... certa vez eu estava na fisioterapia, e aí fazendo a fisioterapia, uma avó começou a falar do neto, no final ela deu um diagnóstico para o neto. Ela disse, eu tenho certeza que aquele menino é hiperativo. Então, essas palavras passaram a ser usadas no nosso cotidiano, talvez pela divulgação dela nas mídias sociais, as redes, né? A internet está aí para difundir o conhecimento, mas também em novelas, telejornais. Então, se chegou à população, mas não se chegou à população explicando exatamente o que é. Então, é muito comum a gente ouvir dos professores que a criança é hiperativa, ou que a criança tem dislexia, ou que a criança tem um transtorno. E nós sabemos, nós profissionais especialistas nessa área, nós sabemos que não é bem assim. Existe uma diferença, um limiar, entre o que é uma criança que não consegue aprender, porque ela tem uma dificuldade, ou porque ela tem um transtorno neurobiológico ou um transtorno de outro aspecto. Tá? Então, é importante você que é profissional da área da educação, da área da saúde, e que tem convivência com pessoas que você vai ver durante todo esse dia com essas características, é importante que você trabalhe nessa conscientização no seu local de trabalho. Porque a gente não pode taxar as crianças com um transtorno, ou dizer e afirmar que elas têm um transtorno. É preciso que haja uma investigação, um trabalho de diagnóstico, uma avaliação ali pedagógica para avaliar os elementos daquela escola que estão a prejudicar aqueles alunos e identificar quais os reais motivos daquelas dificuldades. Tá bom? Então, dificuldade, a palavra dificuldade, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que quando eu falo a palavra dificuldade, eu tenho a reação de algo que é difícil. Mas que algo que é difícil, que tem uma solução, que não exija tantas intervenções. É difícil, mas ela é possível a conclusão, tá? Então, a palavra transtorno, não. A palavra transtorno, ela dá uma conotação de algo mais profundo, de um problema maior. É tanto que as pessoas, quando falam transtorno, né, a gente faz assim uma cara assim mais severa, dificuldade. A gente fala assim uma cara assim mais relaxado, tá? Então, mas fazer essas comparações, essas analogias, para que vocês fixem isso, né? Que o transtorno é mais severo mesmo. O transtorno é um problemão, né? É um problema maior. A dificuldade é um problema, mas não é um problema que exige solução, mas que a solução ela é mais palpável, porque às vezes está na metodologia da escola, ela está presente ali, talvez na casa do aluno, na família, tá bom? Então, as dificuldades de aprendizagem são também chamadas de problemas escolares. Alguns autores chamam problemas de ensinagem, tá? Isso está... a dificuldade de aprendizagem ela é específica entre o sujeito que aprende, a escola que ensina e os meios, os mecanismos que estão ao redor disso, né? Os sistemas que estão ao redor do sujeito e o ambiente que ele aprende. A relação que se dá entre esses dois, sujeito e ambiente, é uma relação que está em desigualdade. Alguma coisa está desequilibrando, está fazendo com que o sujeito não aprenda. Nem sempre é o próprio ambiente de escolarização, no caso a escola, nem sempre é a escola. É uma escola que trabalha com uma metodologia diferenciada, é uma escola que trabalha com inclusão, capacita os professores, mas esse aluno continua tendo problemas escolares. Então, por quê? Porque no meio entre ambiente escolar e sujeito,
nós temos outros ambientes, nós temos outros microsistemas. Nós temos a família, por exemplo. Então, aí nós temos o relacionamento familiar. Nós temos também outros sistemas, como a igreja, interferência, isso tem a ideologia, né? Então, nós temos outros aspectos, os parentes familiares, que nós temos o núcleo familiar, pai e mãe, e nós temos os parentes da família. Então, que interferência as pessoas estão fazendo nesse sujeito, que esse sujeito não está aprendendo. Tá? Então, nós temos aí um problema escolar, que pode ser um problema de ensinagem, que é da forma como se está ensinando, ou a forma como se está aprendendo. E aí o sujeito vai ser analisado. Os problemas com o sujeito, aí a gente investiga visão, se essa pessoa está vendo o conteúdo direito, se essa pessoa está ouvindo corretamente, se ela não tem problema de audição. Por quê? Porque os sentidos, eles são importantes para aprender. A nossa capacidade de aprender, ela é infinita. Nós temos, desde o momento que nascemos, já no ventre da mãe, nós já estamos aprendendo. O ser humano já está ali aprendendo, tá? Então, quando a criança nasce com os estímulos exteriores e todo o seu processo cognitivo mais sensorial e a reprodução social, nós vamos ter aí o contexto da aprendizagem. Mas nesse contexto é preciso que os elementos que vão chegar ao sujeito estejam funcionando, né? Como a audição, a visão, né? Que são os principais. Se a pessoa tem problema de audição ou de visão, ela vai precisar de um recurso adaptável para poder aprender. Mas enquanto isso não é identificado dentro da sala de aula, essa pessoa vai continuar sendo uma pessoa com problema escolar. Então, o professor pode fazer isso dentro da sala de aula, né? O professor pode e deve ter esse olhar de observação, de observar se o aluno realmente está vendo o que está passando no conteúdo no quadro, que às vezes a criança não consegue escrever, ela reclama que não consegue escrever, ela não consegue acompanhar, talvez por uma falta de coordenação motora entre a visão, né, a visão do quadro e a escrita. Essa visão, isso exige da criança, principalmente em desenvolvimento, precisa de um estímulo correto. E às vezes a gente encontra crianças e até adultos que não foram estimulados corretamente, que têm muita dificuldade nessa percepção. Quando você olha para o quadro, que você volta para o caderno, você já se perdeu. Quando você volta, você não sabe mais onde é que está. Então, é preciso, isso não necessariamente é um transtorno, um problema de visão. Não. Às vezes isso é apenas a coordenação que nós chamamos de visomotora. É a coordenação entre o olho e as mãos. Então, o cérebro está correspondendo de forma atrasada. Ou também a concentração e a memória. Tá bom? Então, nós poderíamos classificar dentro do problema de ensinagem, que seria o problema dentro da escola. Tá? Então, vamos primeiro analisar o problema dentro da escola. Então, nós teríamos o problema da metodologia inadequada na sala de aula. Nós temos que sempre olhar a educação não como uma coisa única. Não, porque não existe só uma metodologia. Não existe só um teórico da educação. E não existe só um tipo de escola. De forma nenhuma. São escolas. E cada escola escolhe a sua metodologia, a sua linha de trabalho. Se a gente pegar as escolas públicas, é um único sistema público. Nós temos uma única diretriz básicas curriculares. Mas cada escola termina tendo a sua própria metodologia, até porque cada uma tem seu projeto político-pedagógico. E ainda tem que, dentro da sala de aula, cada professor tem a sua metodologia. Tem sua forma de aplicar. Tem o seu meio de como ele vai usar o recurso. Tem como ele prestar atenção. Cada pessoa, cada professor toma uma atitude diferente.
Então, isso são metodologias de como aplicar. Se a escola é construtivista, se ela segue uma linha mais contextualista, se ela vai seguir uma linha mais socioconstrutivista, e isso aí vai influenciar nos recursos didáticos. Por exemplo, o livro didático, a forma como a escola escolhe o livro didático. Aí nós temos fatores externos também que influenciam, né? No sistema público, a gente tem uma quantidade de livros, e aí aqueles livros passam, né, por uma seleção, o professor termina selecionando aquele que ele mais se identifica, ele vai trabalhar. Mas o professor escolhe o livro sem conhecer os alunos. Geralmente, você escolhe o livro didático 6 meses, às vezes até um ano antes do ano anterior, para que dê tempo ele chegue na escola. Na escola particular, se faz isso com 4, 5 meses, mas é sempre escolhido o livro didático sem conhecer o aluno que vai usar aquele livro didático. Isso acontece por quê? Porque é necessário que no começo do ano o livro esteja lá, a lista esteja disponível para o pai comprar a lista, os livros e o seu material escolar. É preciso que no sistema público ele às vezes demora a chegar na escola. Então, às vezes até o mês de março ele ainda não chegou na escola. E isso não é levado em consideração o tipo do aluno e nem o grau de dificuldade ou de desenvolvimento daquele aluno. Ou seja, é o mesmo livro didático baseado nas habilidades que o aluno tem que ter naquela série. Então, o mesmo livro igual para todos os sujeitos que são diferentes entre si. Por isso que nós, muitas vezes, vamos ter um problema escolar dentro da sala de aula. Porque mesmo a escola tendo um bonito PPP, mesmo ela afirmando que é uma escola que trabalha com a diversidade, com a inclusão, que ela trabalha com técnicas modernas, é uma escola, vamos colocar, de alto nível, de alto padrão, mas mesmo essa escola está vulnerável aos problemas escolares, tá? Comentamos sobre o livro didático. Então, esse livro didático é igual para todo mundo, baseado nas habilidades necessárias para o desenvolvimento daquela série. Aquele aluno que não atingiu as habilidades do ano anterior, ele é obrigado a corresponder àquele livro. E quando ele não corresponde àquele livro, o que acontece? Ele vai ter uma defasagem escolar. Ele não vai atingir a média, ele vai tirar nota baixa, ele vai para o reforço, ele fica de recuperação. Os pais se estressam por causa disso, a professora é cobrada. Na maioria das vezes, quando a gente vai para o sistema particular, principalmente, o professor é cobrado pela nota do aluno. Então, isso aí leva um grau, não só de um problema de ensinar, mas também problemas psicológicos, problemas de autoestima, que vão resultar, né? Se não for feito um trabalho de prevenção e de intervenção ali, o que vai acontecer é que esse problema de ensinagem, que é só uma dificuldade, ele vai se tornar um transtorno, algo maior, ok? Então, dentro ainda do livro didático, nós temos escolas, a minha realidade é Nordeste brasileiro, mais especificamente o Piauí, mas através de conversas, de troca de experiência com muitos profissionais, nós sabemos que isso é uma prática também existente em outras cidades brasileiras, as escolas particulares, hoje, nessa busca desenfreada pelo sucesso e pela essa construção social da competitividade, de já formar essas crianças para os futuros testes da vida, que no ensino público também faz isso, é Provinha Brasil, é IDEB e muitas outras provinhas que as crianças fazem a partir do primeiro ano. Então, hoje já tem uma prática que é adotar um livro acima da série que a criança corresponde. Por exemplo, criança está no 4º ano, mas o livro adotado pela escola é do 5º ano. Aí a gente se pergunta, para quê? Se o livro do 4º ano já tem todas as habilidades do 4º ano, por que adotar o livro do 5º ano?
Na teoria, na concepção das escolas que fazem isso, é porque elas acreditam que o desenvolvimento cognitivo, né, a neurociência mostra que quanto mais você é estimulado, mais você aprende. Então, elas acreditam que se você for estimulado o suficiente para avançar de série, para ter mais conhecimento, o seu cérebro vai corresponder e você vai aprender aqueles conteúdos. Entretanto, né, a gente sabe que a criança precisa se desenvolver também de forma natural, com ludicidade, com brincar, e essa parte do lúdico e do brincar está deixando cada vez de menos. E esse fato de adotar livros de uma série superior também causa problema de ensinagem, porque aquela criança que não se desenvolveu cognitivamente, e nós sabemos que uma criança, para interpretar, ela pode aprender a conta de multiplicação, a operação, com 2 números, com 3 números, e ela fazer isso surpreendentemente, com 9 anos. Mas ela precisa, para atingir a estrutura cognitiva, para ela pegar um problema e ela entender dentro daquele problema o que é interseção, o que ela conseguir visualizar, mentalizar, fazer aquele cálculo mental ou abstrair aquele problema para que ela consiga entender que dentro daquele problema tem adição, subtração, multiplicação, diversas operações. Então, a gente tem muitas crianças que são ótimas em matemática, sabem fazer cálculos que é perfeito, mas quando chega o problema, a interpretação do problema, elas fracassam. Vamos falar assim, nesse sentido do erro. E como o erro na nossa sociedade não é admitido, ele não faz parte da construção do conhecimento escolar, porque nós não admitimos o erro dentro da escola, então o professor nem observa que aquela conta que ele julgou ser verdadeira, ser a resposta correta, ela está construída correta. Ele fez parcela e fez uma soma total. Não, o erro que o professor vai analisar é que ele não construiu o pensamento correto do problema, porque o que exige a questão e ela é cortada por inteiro. Muitas vezes está sendo exigido daquele aluno um cognitivo muito avançado. Está sendo exigido por aquele aluno que ele saiba mais do que ele pode saber, do que ele pode conseguir, tá? E isso causa um problema de ensinagem, do qual aquela criança, aquele indivíduo, ele não está nem na fase dele saber aquilo dali. Ele é uma criança normal, ele só não está conseguindo atingir aquela habilidade porque a sua estrutura cognitiva não está na fase, não se desenvolveu, tá? Claro que o estímulo vai fazer com que ela se desenvolva, mas muitas vezes não é o estímulo da forma como a escola está colocando, com aquela aula didática tradicional, com 4, 5 horas. Hoje nós temos escolas que têm 6º horário para crianças de 5º ano, né? Então, cada vez mais a escola está ficando mais conteudista, a criança leva cada vez mais atividade para a escola, e a criança, além da escola, ela faz outras atividades. Ela faz o tratamento psicopedagógico, às vezes faz um tratamento psicológico, ou ela faz o Kumon, a tarefa de reforço, natação, o inglês. Tem crianças com 7 anos que têm uma agenda de adulto super lotada. O cansaço físico, o estresse, o emocional também causa dificuldade de aprendizagem. Porque se a criança está cansada, se ela não está se alimentando bem, se ela está emocionalmente desequilibrada por problemas na família, por problema com os pais, com as mães, ou por problema com outro colega, ou porque ela está sofrendo bullying, ou porque ela está gostando de um outro colega, né? Então, isso aí causa desequilíbrios emocionais, desequilíbrios psíquicos temporários, que podem ser resolvidos e que vão refletir nas notas, na aprendizagem, na participação do aluno. Porque a gente não pode ligar sucesso escolar apenas às notas. O sucesso escolar não é só se o aluno tira notas boas. Porque nós temos alunos que tiram notas excelentes e a gente não pode determinar que isso seja só o sucesso. Ele é um aluno que não interage, é um aluno que não tem um convívio social muito bom com os amigos, ele bate nos colegas, ele faz bullying com os outros colegas,
ou ele não tem um bom relacionamento com os professores, ele não tem uma boa adaptação à escola. E aí esse aluno tem boas notas, ele tira boas notas. Até porque, a partir do terceiro ano, os alunos, eles podem atingir boas notas através de outro recurso, como a pesca, né? Já estão mais espertos, já conseguem articular planos, estratégias para que eles consigam nota. Então, a nota, o nosso processo de avaliação ainda é ineficaz, porque se avalia a quantidade de conteúdo que o aluno está recebendo. E não se está avaliando a qualidade. Se esse aluno realmente está aprendendo, e se essa aprendizagem é significativa. Porque só aprender, a gente aprende o tempo todo, só na convivência humana já é uma aprendizagem. Agora, se essa aprendizagem é significativa, aí já é outra coisa, tá? Então, nós temos aí um outro ponto que a gente tem que sempre bater, porque ele é muito importante, são as crianças de 5 anos e 6 anos. É o processo de alfabetização. Um mau processo de alfabetização, ele causa dificuldades escolares em qualquer outra série seguinte. Porque é a alfabetização, que hoje a gente nem tem mais as classes de alfabetização, mas é o processo de adquirir a leitura, que é imprescindível para os outros aspectos. Então, a criança que não consegue atingir o nível de alfabetização correto, ela vai chegar nas outras séries seguintes com defasagem. Então, isso é muito comum e até o governo se atentou para isso e fez um projeto, né, Alfabetização na Idade Certa, que teve início no ano passado. E para quê? Para que as crianças do ensino público atingissem essa meta até o terceiro ano. Porque passou do terceiro ano, passou dos 9 anos e a criança não aprendeu a ler, então é necessário que faça um processo investigativo de um transtorno. Porque se os recursos, se a metodologia, se todo o ambiente é favorável para que ela aprenda e ela não está aprendendo, então aí já não é os fatores externos, é algo interno da criança. Pode ser um problema congênito, pode ser um problema mental, pode ser problema nas estruturas cognitivas. Aí sim a gente tem um transtorno que precisa ser investigado. Um outro detalhe nosso atual é que as crianças estão sendo alfabetizadas. O que a gente tinha até certo tempo era que as crianças eram alfabetizadas com 6 anos. Hoje está se exigindo que aos 6 anos ela esteja completamente letrada e alfabetizada, né? Que ela não só reconheça as letras, mas que ela tenha todo o processo de interpretação, de leitura e de escrita. Porque até há pouco tempo não se exigia isso. Então, com 6 anos, ela participava de uma fase especial chamada alfabetização. Hoje, não mais. Então, hoje a gente tem um ensino de 9 anos em 2 ciclos. No primeiro ano, a escola não mais alfabetiza. Principalmente quando a gente fala da escola privada. Os livros da escola privada, eles não trazem nenhum tipo de metodologia de alfabetização. Pelo contrário, se vai se entender que aquele aluno que chega na classe de primeiro ano, ele já está completamente alfabetizado e letrado, né? Que ele consegue interpretar, ele consegue mediar aquele conteúdo, ele consegue assimilá-lo, ele consegue ter opinião própria, ele consegue olhar a imagem, interpretar a imagem, dar uma opinião sobre ela, ele consegue compreender o processo de ortografia e ele consegue entender o processo de semântica, sintase, a criança já vê várias regras gramaticais, ela tem que ter uma construção, não é mais aquela sílaba, a bola é bonita, né? Ela é a bola é bonita, mas é de Pedro e ele deu a João, que juntos vão brincar no parque, né? Então já é toda uma construção já textual que a criança precisa saber. Com 6 anos. Para que ela chegue a 6 anos com toda essa informação, o que está se fazendo? Está diminuindo o processo lúdico. A criança com 4 anos, ela já começa
dependendo da escola e do tipo de método, uns usam o fonético, outros usam a forma, né, de outros tipos de método que a criança aprende sem nenhum tipo de sílaba, e isso vai com 4 anos. Né? Tem escola que a gente vê atividade, que a atividade da criança com 4 anos é escreva o seu nome completo, forme frase com as figuras, com 4 anos. Com 5 anos, ele vai reforçar isso aí. Já vai reforçar, já é leitura, já é texto, para interpretar, para compreender, já é regras verbais. Para que chegue no primeiro ano e essa criança já esteja com todo esse processo de alfabetização pronto. A nossa realidade é que muitas crianças não atingem isso, porque isso vai depender da escola, isso depende do recurso didático, da professora dessas classes, da relação vinculada, esse aluno com essa professora, da família, da participação da família, de como a família vai estar integrando isso, tá? De como a família vai se articular nesse processo. Gente, é muito importante. A criança, às vezes, adoece, não consegue ir para a escola, falta meses. Nós temos no sistema público greves que passam meses a criança sem ir para a escola, e se ela não vai para a escola, ela também não está indo para nenhum tipo de reforço, nem estudando em casa. E aí, quando volta à escola, o professor corre com o conteúdo, e por mais que ele se dedique, ele não consegue recuperar aquele tempo perdido, porque ele tem uma certa determinação de tempo, de colocar, de buscar, ele tem que correr ao tempo. Tá? Então, a gente precisa que todas essas análises sejam feitas antes da gente caracterizar a criança como transtorno. Tá? Elas são importantes. Outro detalhe é a falta de planejamento ou a mala execução desse planejamento. Nós sabemos que os professores fazem o planejamento. Mas aí vamos citar. Eu sempre digo isso, a gente tem sempre que olhar a educação de forma diferenciada de escola para escola. Você chega na escola, você fez um planejamento de usar um data show, de usar a sala de vídeo, de usar aquele recurso. Se você vai para o sistema público, você tem uma sala de vídeo para que seja para todos aqueles professores. Nem sempre aquele vídeo, quando você chega, o notebook tem um problema, a caixa de som tem um problema, ou aqueles alunos não colaboraram, ou a quantidade de aluno é muito grande para a sala de vídeo. Ou seja, por mesmo que você fez um planejamento, a execução desse planejamento não saiu conforme era o planejado. Muitas vezes a escola tem o recurso e o recurso não é utilizado pelo professor. Então, nós temos as duas situações. Escola que tem todo o recurso para o professor usar, oferece a ele plena liberdade de que ele seja criativo e ele não faz, não vai atrás, não está nem aí, ou às vezes não tem tempo. Eu sou uma defensora dos professores, né? Não só por ser uma professora, mas porque eu vejo as dificuldades dos professores. O professor, às vezes, trabalha em 3, 4 escolas, pega a condução, passa horas dentro de uma condução para chegar até a escola. Aí, lá naquela escola, ele tem que ter 4, 5 horas em pé, cansativo, com bastante aluno, tem que correr, tem que fazer isso, tem que se desdobrar. Depois ele tem que sair correndo para uma outra escola, mal se alimenta, mal toma um banho, quer descansar, já está em outra escola. Aí tem um professor que trabalha no turno da noite, ou seja, é uma situação desgastante, cansativa, e o professor não é uma máquina. Ele é um ser humano que sua mente vai ficar cansada. Na quarta-feira, você já está lidando como se a quarta fosse uma sexta-feira de tardezinha, esperando o final de semana, que não chega nunca, né? Então, isso causa também problemas de ensinagem, que é um professor desmotivado, um professor cansado, com problemas motores. Hoje nós temos uma gama de professores com distúrbios psicológicos, né? Ansiedade, depressão, porque aí são distúrbios mesmo. E nós temos aí a síndrome de Burnout, nós temos professores com problemas ortopédicos mesmo, bursite, tendinite, tendinopatias, são causados pelo excesso de trabalho. Tá? Então, às vezes, isso vai
refletir diretamente no processo de ensinagem. Porque o professor não consegue fazer um bom planejamento, ele não consegue executar o seu planejamento, ele não consegue montar material adequado, ok? E aí a gente vai fazer essa ponte e mostrando que o reflexo está lá na ponta. Aquele aluno, aquele professor que não conseguiu executar, não conseguiu fazer um projeto, a sala de aula é muito pequena para a aprendizagem. Então, é levar o aluno para a biblioteca, fazer projeto de leitura, levar para o pátio, e é uma coisa que é lamentável, mas a cada dia a gente perde mais um lúdico, né? E a criança do primeiro ano já está numa sala de aula onde as paredes são todas de uma única cor, as cadeirinhas já estão enfileiradas, e o lúdico cada vez mais ficando a desejar. E nós aprendemos também com a ludicidade, né? E a ludicidade torna o aprender mais interessante. Então, nem sempre o professor usa o lúdico. Não vou dizer que você use todo dia, que todo dia você vai usar música, que todo dia você vai usar vídeo, não. Mas diferentes formas de lúdico. Eu sempre digo que lúdico, às vezes, não é nem a metodologia e o recurso, mas lúdico é até a posição do professor. O professor ser lúdico. Ensinar de forma lúdica, às vezes é você falar usando a ludicidade, uma brincadeira, você já explica como se você estivesse jogando, né? Levando isso, um sorriso, né? Nem sempre os educadores usam isso em sua prática escolar. E a relação professor e aluno também é um dos causadores das dificuldades escolares. É muito comum a gente lembrar daquele professor que a gente menos gostava, né? Todo mundo tem aquele professor que a gente odiava, que o professor era ruim, que o professor era grosseiro, que o professor não entendia os nossos problemas, não queria nem saber, quer o trabalho na hora certa, corta qualquer coisa. Então, essa relação, ela é marcante. Como marca aquele professor que também deu atenção, que trabalhou diferenciado, que levou para o filme, aquele filme que emocionou a turma, aquela brincadeira quando na sala que todo mundo brincou, isso marca o aluno. E a aprendizagem, para ser significativa, para que a nossa memória lembre dela, ela tem que ser marcante, porque a nossa memória pega tudo, né? Tudo que acontece conosco fica guardado em nossa memória, mas só fica na memória que vai ser acessada aquilo que realmente é importante ou marcante, aquilo que nós classificamos como marcante. E isso nas crianças com dificuldade é muito importante, porque dentro da dificuldade não é necessário nem que a criança vá para um tratamento. Às vezes, só ali na relação professor-aluno, numa mudança de cadeira, na colocação de um cartaz, de um palhacinho ali na sala dando um bom dia, né? na posição da cadeira do professor. E isso influencia psicologicamente, intimidando o aluno, né? A forma dele falar, suavizando a voz, ou a escola fazendo mais uma intervenção em cima de projetos, de gincanas, de feira de conhecimento, de uma aula passeio, uma ida ao museu, né? Trazer um palestrante de fora, trazer uma escola de circo. Tudo isso é aprendizagem, são metodologias, são recursos que podem ser usados no processo de ensino-aprendizagem. E todos esses recursos influenciam para que aquela dificuldade dentro do sistema, seja colocada e seja conseguida avançada com sucesso. Tá? Ok? Então, vamos aqui passar para a infraestrutura, que é outro ponto que causa as desigualdades e as dificuldades de aprendizagem. A estrutura da escola, uma sala pequena, lotada de alunos. Nós temos muitas escolas particulares que fazem isso visando lucro. Então, nós temos um professor, às vezes, para 60 alunos no ensino médio. Isso é muito comum, né? O professor fala no microfone para poder conseguir a atenção. Então, hoje nós temos no ensino médio a questão dos adolescentes, né? A questão das redes sociais, dos aplicativos que tiram a atenção. E aí a gente vai para as crianças, uma sala superlotada, com a diversidade de crianças de todos os tipos,
misturados, um professor só. Às vezes você tem no ensino infantil, até o ensino infantil, as escolas colocam, as escolas particulares, aí a cada 25 alunos, elas colocam uma pessoa para acompanhar, um educador aí auxiliar. Mas isso passa a inexistir a partir do primeiro ano. Não vai acontecer. E aí é onde a grande barreira, porque enquanto a criança está no ensino infantil, ela tem mais ajuda para aprender, ela tem mais um apoio, os professores são mais educados, o professor é mais aconchegante, é um clima mais familiar. Quando a criança passa para o primeiro ano, isso é quebrado de uma forma tão intensa, e quando ela chega ao sexto ano, ela chega chamando o professor ainda de tia. E tem professor que na primeira aula já diz, não sou sua tia, não sou parente da sua mãe. Então, me chamo de professor. E aí você termina quebrando o completo vínculo de amizade com esse aluno, que é o conquistável. Quando eu recebi muitas turmas de sexto ano, e eles começavam, tia, e aí tinha aula minha que eles já tinham medo de chamar de, porque o outro professor já deu ali uma resposta bem mal encarada, eles diziam, tia, a gente pode te chamar de quê? E aí, muitas vezes eu fiz isso com meus alunos na primeira semana de aula. Do que você quer me chamar? Se você quer me chamar, se você acha que você não cresceu o suficiente para me chamar de professora, você vai continuar me chamando de tia. Se você acha que você ainda tem essa necessidade, se você ainda acha que não consegue me chamar de professora, continua chamando. No momento que você estiver preparado para chamar de professora, para chamar de tia Jô, para chamar de professora Jô, chamar de Jossal, de Jossandra, você é quem escolhe a forma, porque a forma como você não é como você vai me denominar, mas o que eu quero é que você me respeite, que você me valorize, que você me dê atenção. É isso que eu vou exigir de você. Então, a relação que esse professor estabelece, ela é muito importante. E essa, dentro de uma infraestrutura inadequada, com salas sem ventilação, abafadas, né? Se nós formos para as escolas do interior, das cidades bem pequenas, onde ainda nós temos casas de escolas de teto pau-a-pique, né? Aquela de palha. Nós temos, e a gente tem aí exemplos que a gente vê na TV, mas até chegar na TV é porque a coisa está séria. Muitas e quantas existem no nosso país, né? Região do Amazonas, pessoas que viajam horas de barco para ter uma aula. Quando chega lá, a escola está com a água no pé da perna e elas têm que assistir. Pessoas ainda do interior do Nordeste ou do Sudeste, não interessa onde, mas que não tem merenda escolar, a escola não tem uma cadeira com qualidade, não tem um quadro, nem a pincel. Se tem um quadro, não tem um pincel. A escola não tem um computador para fazer uma atividade, a escola não tem máquina de xerox. Eu já conheci relatos de professores que viajam de uma cidade para outra próxima para conseguir xerocar as suas tarefas da semana, do mês inteiro, porque na escola que trabalha não tem uma máquina de xerox. Então, isso é sério, vai refletir no ensino e vai refletir nas dificuldades e problemas de ensinagem. Também é necessário que a escola tenha recurso para o professor, que a escola tenha atividade de qualidade, no tempo certo, estrutura correta, estrutura não é só o espaço físico, né? Mas que ela tenha ali um data show, uma sala de vídeo, caixa de som para passar um vídeo, uma caixa de som para a hora do intervalo, um sonzinho que o professor possa levar para a sala de aula, a escola que tem muito aluno oferecer para o professor um microfone, tá? Então, são vários aspectos da infraestrutura, né? A gente não está nem andando pelo caminho dos portadores de algum tipo de deficiência, não estamos nem entrando nesses aspectos. Nós estamos colocando a dificuldade escolar a nível nacional, tá? A nível unificado para todos, porque se a gente for colocar, tá? Se a gente for colocar
as questões do aluno, da inclusão do aluno com deficiência, de barras, de barra para o aluno entrar nos banheiros, né? De acesso, de barra de acesso, de material em braille, de material para a linguagem de surdos. Nós não estamos falando nem disso, porque se a gente for para essa linha, a discussão fica muito abrangente, porque aí a gente está indo para as dificuldades, mas dificuldades causadas por deficiências múltiplas que existem e que precisam de intervenção específica. Nós estamos colocando a sala em geral, as crianças dentro de uma escola em geral e as dificuldades que elas podem ter. Tá? Então, nós também temos o desconhecimento de uma realidade cognitiva, que já citei, que é o fato da escola adotar um livro que é incoerente àquela turma. Né? Às vezes tem escola, por incrível que pareça, mas isso é uma realidade, tem escola que adota a coleção de que outra escola adotou. Ah, a escola tal está adotando, eu vou adotar também, porque se a escola tal, que é a tal, se ela adota, é porque é a melhor. Então, na minha escola, eu vou adotar também. Mas talvez a realidade daquela escola tal, que adotou aquele livro, é uma realidade. E a realidade da outra escola que está imitando é uma outra realidade. Talvez os seus alunos não estão estimulados, nem têm as condições necessárias de estímulos que aquela outra escola oferece, né? Mais quantidade de horas, quantidade de professores. Tem escola que oferece dentro da escola um atendimento psicopedagógico, psicológico, tem escola que tem um fono dentro da escola, né? Então, tem todo um acompanhamento ali multiprofissional para acompanhar o aluno, tem uma orientação, tem uma sala para orientar os pais, para chamar o pai, para pedir o acompanhamento. Então, assim, é uma estrutura, nós estamos aí falando de uma estrutura também, de pessoal. Então, quando a escola ela não tem um reconhecimento do desenvolvimento da sua realidade, ou ela copia uma outra escola, ou ela copia o que a editora, porque nós já temos outros problemas, né? De ensinagem. Existem editoras que elas já chegam com a lista pronta. É uma revista, existe. A editora faz a proposta para a escola, ela oferece agendas de graça. Eu lhe dou 200 agendas se você adotar a coleção tal, porque aí você revende essas agendas para a sua escola, para seus alunos, né? Você já ganha aí um dinheirinho, aí a escola cobra R$20, coloca aquela agenda dentro da lista de material, coloca como obrigatório, que não é obrigatório, né? Você compra se você quiser. Então, são essas coisas, aí aquela coleção imposta pela editora, nem sempre ela é a realidade daqueles alunos. Ou ela é uma coleção que não foi bem vendida, mas eles querem que saia, ou é a coleção que eles querem investir naquela coleção para que ela tenha uma boa vendagem, ou seja, são os elementos externos do aluno, o que a psicologia de desenvolvimento ecológico, defendida por Urier, que vai trabalhar o contextualismo, vai dizer isso, que dentro do processo de aprendizagem, não é só o microsistema que influenciam, não é só escola, aluno, aluno, família, família, escola, escola, família. Não é. Existem aspectos que não estão dentro da escola, não estão dentro da família, não estão dentro do aluno e nem ao redor do aluno. São as políticas públicas, a política capitalista, a política ideológica, são a política da informática, tecnológica, são vários aspectos que influenciam diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, nós temos aqui uma pergunta, vamos aqui responder, tá bom? A Carla pergunta assim, Jossandra, bom dia, queria exemplos de dificuldades de aprendizagem. Vamos dar exemplos. O que eu poderia dizer que é um exemplo de dificuldade? Tá? Exemplo de dificuldade, gente, é quando o aluno, o aprendente, em qualquer fase de sua vida, porque geralmente, quando a gente vem em mente, que a gente está assistindo uma palestra, a gente pensa nas crianças. Criança que não aprende a ler,
criança que não aprende a escrever, criança que não consegue acompanhar, criança que não se concentra. Não é isso. É qualquer pessoa em qualquer fase de sua vida. Você pode estar na universidade, mas você é uma pessoa que não consegue se concentrar, você não tem dificuldade de memorização, você não está aprendendo conteúdo, você não está tirando boas notas, você não está conseguindo acompanhar o ritmo da sua turma. Isso é uma dificuldade que deve ser investigada. Aí vai se olhar todos esses aspectos que eu estou falando. Questão do professor, da metodologia, dos livros que o professor da sua faculdade está pedindo. Caso nada disso, né, seja a causa do problema, aí se investiga as estruturas cognitivas, o seu grau de déficit de atenção, né, a sua capacidade de memória prática, da sua memória de curto prazo, como é que a sua memória de trabalho está trabalhando. E nos adolescentes, né, a gente tem a falta de interesse, o adolescente não quer ir à aula, isso são dificuldades. Aquele aluno que já acorda que não quer ir, aquele aluno que tem que ser investigado por que não querer ir, porque a escola é para ser um local legal, eu sempre digo isso, é para ser um local atrativo, seja para qualquer indivíduo, ela é necessária, ela é importante, nós vivemos numa sociedade escolarizada, tudo tem que passar, todo mundo é lei, né? Todo mundo tem que passar por uma escola, por um processo de escolarização para de ser instruído e educado, né? Dentro das nossas normas sociais, do nosso contexto social e cultural. Dentro da cultura de cada cidade, está aí os parâmetros dizendo isso, né? Que a instrução deve também ser diversificada de acordo com os costumes e cultura. Se a pessoa, dentro desse processo, ela tem dificuldades de ler, escrever, memorizar, de participar, de se relacionar com as outras pessoas, e isso reflete como um problema, causa um sofrimento, ou esse sofrimento é psíquico, ou esse sofrimento é causado por notas baixas, porque, às vezes, como eu já até disse, o aluno pode ter notas excelentes, mas ele é uma criança que sofre dentro da escola, porque ele não consegue se relacionar, ele não consegue se adequar, ele não gosta da escola, ou, às vezes, ele está sofrendo bullying por parte de algum amigo, ou, por outros aspectos, é um relacionamento, é um certo professor que o aluno não gosta, tá? Então, são todos esses fatores. Não só o prático, não saber contar, não saber ler, não saber escrever, mas os aspectos emocionais e os aspectos psicológicos também são importantes. Todos eles, aquilo que te traz sofrimento dentro do processo escolar, dentro da escola ou fora dela, pode ser uma dificuldade de aprendizagem. Tá? Então, a gente tem as dificuldades. Vamos ver aí, nós vimos os fatores externos, infraestrutura, metodologia, relacionamento com o professor, relacionamento familiar, relacionamento emocional, psíquico, tá? Planejamento e políticas públicas, né? E aliadas a políticas econômicas, políticas partidárias, política tecnológica, ideológica, religiosa, tudo isso está fora do aluno. Tudo isso causa dificuldades e problemas de ensinagem. Mas nós também temos causas que estão dentro do aluno. E aí vem as questões sensoriais, problemas de visão, o aluno não está conseguindo enxergar o quadro porque ele está com problema visual, ele não está escutando o professor porque ele está com problema auditivo, nós temos diversos problemas auditivos, ou um problema fonológico, ele não consegue dizer as palavras corretamente, né? Troca letras, fala uma letra por outra letra. Então, quando ele fala errado, ele escreve errado, tá? Porque isso nós chamamos de consciência fonológica, é como o aluno entende o som, o fonema, tá bom? Então, são problemas internos. Ou o aluno está com
uma outra patologia. Por exemplo, o aluno teve um câncer, o aluno está passando por um processo médico, e aí ele falta à escola, ele fica muito tempo internado, ele precisa tomar medicação, essa medicação deixa ele muito cansado, muito lento, com sono, tá? E aí isso vai fazendo com que várias dificuldades ele vai encontrando, tá bom? Causado por alguma patologia aí que ele tenha. Também pode haver que esse aluno sofra problemas neurológicos causados, que não nasceram com ele, mas foram desenvolvidos. Um exemplo é o aluno, a pessoa, né, sofreu um acidente, ou ela teve um derrame cerebral, ou então, esses acontecimentos inesperados, eles vão causar danos cerebrais que, consequentemente, vão causar dificuldades escolares, tá? Então, a gente agora vai encerrar a parte de dificuldade, vamos falar do transtorno. Porque, entendendo o que são as dificuldades, depois que eu entendi todo o processo de dificuldade, tá? Tudo que eu aprendi de dificuldade, eu vou encaixar dentro do conceito de transtorno, tá bom? A Adriana fez uma pergunta, perguntando se os aspectos emocionais que interferem, se a situação seria melhor um tratamento psicopedagógico. O tratamento ou psicológico. Se o problema é emocional, Adriana, a solução é um tratamento psicológico. O tratamento psicopedagógico é específico da aprendizagem. É destinado à pessoa que está com dificuldade de aprendizagem e é destinado primeiro para entender o que é que a pessoa tem para depois ali trazer uma solução, tá? Muitas vezes é indicado até que você vá primeiro ao psicopedagogo nos problemas de aprendizagem, porque ele vai identificar tudo isso. E se seu problema, se a causa do seu problema é emocional ou se ele é psicológico, aí vai fazer um encaminhamento que você faça um tratamento psicológico, tá bom? Então, eu chego ao transtorno. O transtorno, ele é um problema interno do aluno, tá? Ele é causado não por todos os fatores exteriores que eu coloquei. Ele não é causado pelo professor-aluno, ele não é causado pela infraestrutura, ele não é causado por todos os sistemas políticos e econômicos. Não. Ele é causado por algo, por um transtorno neurológico que ou nasceu com a pessoa, é congênito, ou ela desenvolveu, tá? Esse pode ser um transtorno neurológico, como também pode ser um transtorno mental, tá bom? Porque o transtorno neurológico, ele vai ser aí uma disfunção cerebral no funcionamento do cérebro. O transtorno mental, não. É na mente, no psíquico, tá bom? Então, aí, e o transtorno neurológico, ele vai ter aspectos menos comportamentais do que o transtorno mental. O transtorno mental, a consequência desse transtorno mental, ele é diretamente no comportamento da pessoa. A pessoa é mais agressiva, não consegue ficar quieto. Aí nós temos transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, de depressão, de humor. Então, a hiperatividade do TDAH é um transtorno classificado mental, né? Então, vai afetar diretamente no comportamento da pessoa, tá bom? Já o TDAH também é uma disfunção cerebral, mas está ligado muito ao comportamento, é classificado como um transtorno mental. Diferente das dislexias, tá? Que são o quê? São disfunções neurais, cerebrais. É como o cérebro codifica o som que ele recebe. Essa disfunção cerebral, ela vai causar imensos danos à pessoa. Porque a pessoa, a dislexia, ela não é só a leitura da pessoa e a escrita. Ela vai causar outros transtornos. Percepção, coordenação visomotora, a lateralidade, vários outros aspectos da pessoa, tá? Então, a dislexia, quando a pessoa tem essa disfunção, ela pode vir a ter vários outros transtornos. E aí a gente vai ter descalculia na matemática, desortografia na compreensão da acentuação, das regras de gramática. Nós vamos ter a disartria,
que é a forma como se escreve, a coordenação motora, tá? As disgrafia. Então, nós vamos ter várias outras que nós chamamos de dis, né? De dis, ligadas ao problema maior, que é a dislexia. Já a dislalia, ela é um transtorno à parte, porque ela é um transtorno da linguagem. Então, é um transtorno que afeta a linguagem de como a pessoa fala, certo? Então, outros transtornos também existem, como o transtorno global de desenvolvimento, né? E transtornos de conduta. Esses transtornos, eles não são considerados transtornos de aprendizagem, tá bom? Eles são outros transtornos, mas que eles afetam a aprendizagem da pessoa, porque afetam na forma de aprender, da capacidade intelectual, né? E nós temos um transtorno global de desenvolvimento, o autismo e suas variações, tá? Então, a pessoa com esse transtorno requer todo um processo educativo diferenciado, porque é um transtorno que afeta suas estruturas cognitivas, também afeta o nível de comportamento da pessoa, tá? Afeta o relacionamento que ela tem também dentro da sala de aula com os alunos, com o professor, com a família, com todos que o cercam. Isso vai ser adicionado a todos os outros fatores, vai dar um igual transtorno de aprendizagem, né? Porque vai ter todo um complexo, rede ali de problemas, o professor precisa não ser especializado, não vou dizer isso, mas o professor precisa utilizar uma técnica específica para a pessoa que tem aquele transtorno, para entender uma criança com transtorno de conduta, um adolescente, um adulto com transtorno, ou com uma esquizofrenia, ou com depressão. O professor precisa entender aquela pessoa, né? Uma pessoa com transtorno bipolar hoje está bem, amanhã está de uma forma completamente diferente, falando assim de forma bem rústica. Mas é preciso que o professor, mesmo que ele não seja especialista naquela área, mas é preciso que ele entenda, que ele compreenda aqueles aspectos daquele transtorno, para que ele consiga entender, pelo menos, tentar entender aquela pessoa, né? E aí, modificar um pouco, apesar de que a orientação para a educação inclusiva, que vem do documento de inclusão, é que não tem que ser adaptado, não. A pessoa tem que ter o acesso igual a todos os outros. E isso é bem discutido, é bem refutado. Por quê? Porque pessoas com necessidades especiais precisam de material que, às vezes, precisa ser adaptado. Ela não consegue, né, acompanhar o ritmo do resto da escola. O mesmo livro, a mesma tarefa, a mesma coisa, né? Não consegue, tá bom? Então, é preciso, sim, que seja, de certa forma, adaptado ali para aquela específica pessoa. E o professor, e é uma discussão muito longa, porque a gente volta para todas as necessidades da profissão professor e a gente pega também as necessidades que o aluno precisa para aprender. Então, aí a gente tem duas balanças que nunca vão pesar igual. Cada um defende o seu lado. O povo da inclusão defende a inclusão. O povo dos professores, né, defendem os professores. Então, mas a discussão, a construção é isso, é a dialética, é a construção de pensamento, ela vem a partir das discussões. Não se constrói conhecimento sem discussão, né? É preciso discutir para se chegar a uma hipótese, a uma conclusão, para que tenha um novo conhecimento. É isso que nos tornou seres humanos no patamar que chegamos de construtores de novos conhecimentos, tá bom? Então, o que fazer, tá? Conhecendo o que são transtornos, conhecendo o que são as dificuldades. Então, o que eu, como professor, posso fazer? Eu, como dono de escola, eu, como gestor público, e eu, como pai, posso fazer? Então, o que a gente pode fazer é, em primeiro lugar, procurar entender, procurar conhecer. Que quem está assistindo já essa aula, essa palestra, este momento de interação de conhecimento aqui, já está fazendo um grande passo, que é entendendo. Quando eu entendo, quando eu conheço o que é aquilo, então eu busco alternativas.
Então, como professor, eu posso fazer uma reflexão de tudo isso, do meu trabalho, da minha metodologia, das minhas provas, fazer uma avaliação diagnóstica no início do ano para encontrar quem são esses alunos que têm dificuldade e se eles são identificados, porque não adianta só identificar. Tem escola, principalmente as escolas públicas, faz a primeira semana, a coordenação pedagógica orienta para os professores. Gente, façam uma avaliação diagnóstica, observem os seus alunos, mas só observar o aluno não é o suficiente. Tem que observar, tem que chegar a uma conclusão, mas tem que ter uma solução, né? A escola tem que ter ali uma sala de apoio, uma sala de recurso. O ideal era ter, dentro das escolas, né, um apoio psicopedagógico para essas crianças com defasagem, com dificuldade e não transtorno, porque salas de recurso, elas são para pessoas com algum tipo de deficiência. As crianças com transtornos, elas não são, em alguns municípios já existem aí algumas alterações, onde as crianças com transtornos estão sendo incluídas nas salas de recurso, que é aquilo que a gente chama de AEE, né, nas escolas públicas. Mas as escolas particulares não tem nenhum nem outro, nem sala de recurso e nem salas de atendimento psicopedagógico. Ou seja, pode até se avaliar que grau tem de dificuldade aquele aluno, mas ele vai continuar sendo exigido que acompanhe o resto da turma. Tá? Então, só avaliar não é o necessário. É necessário que haja uma intervenção, que busque a solução. E que essa busca de solução seja junto com a família também. Toda a escola, a coordenação, o professor e a família. A família não pode ser deixada desse processo. Tem que chamar, porque às vezes é mudança na rotina da criança. A criança tem que dormir melhor, tem que dormir mais cedo, se alimentar corretamente, né? Fazer a tarefa no horário. A criança precisa de um reforço, ou precisa de um acompanhamento psicopedagógico particular, se o pai não tem condição de fazer esse acompanhamento, mas que os pais em casa procuram orientar o filho, façam atividades que reforçam a leitura, e essas atividades não precisa ser só gritando com o menino, mandando ele ler, não. Né? Essas atividades podem ser brincando, jogando videogame, vendo um videozinho. Isso também são atividades que reforçam. Brincando de quebra-cabeça, brincando com um joguinho de palavras. Hoje, os recursos digitais, as crianças passam hora no tablet jogando jogos que não vão levar muito à construção do pensamento. Então, os pais podem intercalar, né? Negociar um pouquinho. Vamos jogar primeiro esse joguinho aqui da matemática, esse joguinho aqui que junta palavrinhas. E isso ajuda o professor na sala de aula, porque se a criança está sendo incentivada em casa aos aspectos pedagógicos, na classe, ela vai corresponder a tudo isso, tá? As outras alternativas que nós podemos fazer é também discutir as políticas públicas, participar, né, de conselhos de educação. Também a gente espera muito do poder público. A gente, às vezes, só espera do poder público. E é preciso que a gente também se levante, faça movimento, chame os pais, faça encontro para discutir o que a escola pode melhorar, qual é a opinião do pai, qual a opinião da sociedade, qual a opinião do bairro, né? Tira representantes dali, vai até a Secretaria de Educação, diz o que não está bem. É preciso assim, essa construção de luta também, tá bom? Porque o processo não adianta só interferência na sala de aula, na vida do professor. Não. Às vezes, as mudanças requerem mecanismos maiores, lutas maiores. É preciso que a gente esteja para enfrentar isso. Mas tem alternativas menores, acessível à gestão escolar, acessível à coordenação, que é a planejamentos alternativos, planejamento de atividades extra-escolar, não é extracurricular, é extra-escolar, é fazer uma visita no bairro, vamos levar os meninos para o supermercado, vamos levar numa fábrica de bicicleta, numa fábrica de roupa, vamos fazer uma atividade na praça do bairro, vamos ali visitar uma instituição de caridade, né? São alternativas, planejamentos alternativos para fazer com que essa turma desenvolva outras atividades. Oficinas de leitura, projetos na biblioteca, tá? Projeto com tampinha de garrafa, com tampinha de cerveja,
o professor pode pedir, tragam, recolham rótulos, vão construir oficinas que sejam leitura e de escrita, de números, tá? Adaptar material para uma série de anos. Você tem uma criança, hoje nós temos uma palestra sobre isso, que é como adaptar para uma certa criança, não é para a turma toda, que o professor não vai fazer isso, tem material para trabalhar com aquele material didático, mas ele pode estar adaptando as atividades para aquela criança que tem uma dificuldade ou um transtorno, como pessoas com dislexias, né? A dificuldade de uma pessoa com dislexia, a próxima palestra é sobre dislexia, só sobre, o processo para uma pessoa aprender com dislexia requer, né, material correto, abordagem correta, tá? Formação continuada dos professores é necessário, é obrigatório que o professor tenha uma formação continuada, que ele se especialize, que ele busque curso, mas que a escola também ofereça. Não é só uma vez no ano, na reunião do planejamento pedagógico, não. É continuada, é permanente, né? É o tempo todo. Vamos a cada 2 meses, traz um palestrante de fora, ou dentro da escola. A gente tem que valorizar as pessoas que estão dentro da escola. Se paga caríssimo para trazer um profissional de fora, nós temos profissionais dentro daquela escola que são riquíssimos, que fazem material, que fazem experiência, né? Tem que se construir esses laços de amizade dentro da escola e de valorização, tá? Projetos mais ousados, como projeto de ciência, a ecologia, né, que trabalhe a informática, um jornal, uma rádio, uma TV, projetos também mais ousados dentro da escola, tá? E, gente, no fim, a ludicidade. Eu sempre defendo a ludicidade. Que o professor seja lúdico, tá? O material que eu estou deixando para vocês tem estratégia para professores. Então, eu trouxe para vocês vários modelos que vocês vão baixar esse material para vocês. Está aqui download na nossa sala de aula. E nós temos aqui vários exemplos de material com tampinha, peixinho, caixinha de areia, né, jogo da forca, material com caixa de fósforo, a caixa de fósforo é uma coisa que a gente utiliza para muita coisa, né? Então, as tampinhas de garrafa PET, a própria garrafinha PET. Então, não é só na sala de recursos que o professor de AE é muito criativo. Todo professor de sala de AE, eles são uma coisa maravilhosa, né? Eles têm muito recurso, muita criatividade, e está tendo muito investimento para esses professores, para ter capacitação. Mas o professor da sala regular, né? Ele tem também que fazer essas atividades. Ele pode fazer uma aula com peteca, com palito de picolé, com peão, com amarelinha, né? Com pregador. Eu adoro pregadores. Pregadores, né? Aqueles coloridos, né? Que faz a criança ter força motriz. E não restringir isso somente ao ensino infantil, não. Ou somente à 4ª série, não. Eu fui professora de 6º ano durante muito tempo. Então, eu usava dança para ensinar história. Jogo de regras, eu levava os alunos lá para o pátio. Eu fiz um tapete imenso, com um monte de... Eles tinham que pular em cima do quadrado, passando as etapas. E aí eu ia abordando o conteúdo, abordando o assunto do mês, o assunto que ia cair na prova. Geralmente eu fazia isso como revisão. Passava o conteúdo para eles estudarem e quando depois chegava, fazia essa superatividade, fazia gincana na sala, fazia regras, intercalava as perguntas, e aí a equipe que errava tinha que pagar uma prova. Então, o professor pode ser criativo, pode trabalhar as dificuldades e pode trabalhar os transtornos. Claro que os transtornos exigem mais do professor, mais da equipe, mais dos pais, e até mais da própria pessoa. Tá bom? Para encerrar, a Lid coloca aqui para a gente encerrar a nossa palestra, vai iniciar mais uma outra palestra, que não adianta incluir o aluno sem dar as condições necessárias para que ele aprenda, tá bom? Então, vou deixar aqui para vocês pensarem e refletir que dificuldade ou transtorno não é motivo para não aprender. Uma pessoa com transtorno, ela aprende. Uma pessoa com síndrome, ela aprende. Uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, ela aprende. O motivo, a causa para não aprender, ele deve ser buscado e resgatado. A gente tem que saber
Por que não se aprende? O que essa pessoa tem? Para aí sim a gente encontrar a forma adequada. A gente quem? A gente a sociedade, a gente o sistema político, a gente professor, a gente coordenador, a gente psicopedagogo, a gente psicólogo, a gente transformador. Nós temos que ser agente de transformação social, não meros reprodutor do sistema. Não vou só pegar um livro e reproduzi-lo em minha sala de aula. Não vou só dizer, isso nada acontece e por isso eu me conformo. Não. Você pode sim transformar a sua sala de aula, transformar todo o contexto que você vive e fazer com que as dificuldades passem e se transformem em sucesso. E os transtornos, que eles possam ser amenizados e encontradas soluções para o seu tratamento e continuidade da vida escolar. Eu agradeço você que esteve conosco, eu agradeço você que se disponibilizou este horário para participar desta aula, deste momento, desta palestra conosco. Seja sempre bem-vindo, nós estamos muito felizes e vocês vão ter uma nova palestra. Volte ao link do seminário e clique na palestra de dislexia. Até a próxima.